Família Pai Santarém, sejam todos bem-vindos a mais um culto de celebração. Estamos emocionados em ter você hoje conosco. Então fique ligado nos nossos próximos eventos e novidades. Prepare-se, está chegando o maior evento evangelístico do ano, a Grande Cruzada Evangelística. Fique ligado nessa chamada. Como que é o seu nome? O que você tinha? Nódulo na mama. Aperta agora. Procure. Cadê o nódulo? Não tem. Olha o sorriso dela, irmãos. Cadê o cisto? Não tem. Cadê o nódulo? Quem levou? Jesus. Jesus, aplauda forte. Vem cá. Aperta agora. Cadê o nódulo? Não tô sentindo. Cadê o caroço? Nada. Sumiu! Sumiu, graças a Deus. Salta sim, salta sim. Aleluia! O que aconteceu? 2 nódulos em cada mama e a da direita eu tava sentindo dor. Mas E agora você toca, procura os nódulos. Não tem mais. Desapareceu os nódulos. Aplauda forte. Olha só o que os homens de coragem vão realizar. O Clamor dos Leões. Uma vigília poderosa, iniciando às 21 horas no Mirante do Saubal. Vai ser sobrenatural. Atenção, irmãos e parceiros do projeto do telhado da nossa Catedral do Amor. Nessa segunda-feira, dia 30 de junho, às 20 horas, no Auditório 2, estaremos fazendo uma ministração específica e acessando a prosperidade sobrenatural sobre a sua vida. Se você entrou no desafio e está comprometido conosco neste grande projeto, contamos com você. Queremos orar por você e declarar os milagres de Deus sobre a sua vida. É amanhã, na reunião do Negócios do Reino, às 20 horas, no Auditório 2. Imperdível! Em 2025, milhares de pessoas se reuniram para viver algo que marcou suas vidas. Mas o que Deus começou ali só estava começando. O reino de Deus está em movimento e nada poderá impedir esse avanço. Nada pode conter o que Ele está fazendo através da Igreja de Jesus. Em 2026, vamos ainda mais fundo. Dias de muita presença de Deus, transformação e poder. E dessa vez, um novo lugar nos espera. Mais espaço, mais próximo do aeroporto e com hospedagem no local. Tudo preparado para você estar junto com a sua família. E tem mais! O espaço conta com alimentação no local e também teremos um estacionamento gratuito. A Paz Conference 2026 aqui na Estância Árvore da Vida. Prepare-se, o reino imparável. Você faz parte disso. Agora abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Até logo e tchau, tchau. Seja super bem-vindo a essa nossa experiência extraordinária, essa experiência online, nosso campus online. Eu sou o pastor Eduardo Nascimento. Eu sou a pastora Fiamma. É uma alegria ter esse tempo com vocês aqui. Eu quero já, desde início, pedir para você chamar outras pessoas para participarem conosco desse momento em que Deus está falando, Deus está ministrando o nosso coração. Mande uma mensagem para alguém, pela sua rede social, pelo WhatsApp, dá uma ligada para alguém, convide alguém para estar participando conosco desse momento único, nesse dia que Deus separou para nós. E agora,
eu quero convidar você a fazer um movimento espiritual aí na sua casa, onde você estiver. Vamos louvar e adorar o Senhor? Vamos lá. Aleluia! Quantos estão prontos para oferecer o seu melhor louvor e sua melhor adoração ao Rei? Aleluia! Vamos louvar ao Senhor! As palmas! Jesus, por ti eu viverei e nunca me envergonharei. Eu sei todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Nós entregamos tudo a ti, Senhor Jesus. De todo lugar, perdidos virão, em uma só voz, livre vamos cantar. Levaste a cruz, morreste vivo estás, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade, e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 eu sei todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Eu sei todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Limpo pra ti agora posso ver e seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Decore! Os pra ti agora posso ver e seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Com as palmas lá em cima, diga: Jesus, por ti eu viverei e nunca me envergonharei. Eu sei todo o meu louvor, Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 eu sei todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. A minha vida, a tua vida, tudo que sou
Depois desse momento extraordinário de louvor e adoração em que Deus pôde impactar a mim e a sua vida também, eu preciso pontuar, dar um aviso para você super importante. Sua família precisa de um milagre? Sua vida precisa de um milagre? Você conhece alguém que precisa de um milagre na sua vida? Nesses próximos dias 4 e 5 de julho, na Catedral do Amor, na Avenida Nísio Chaves, a Paz Church Santarém estará fazendo uma conferência evangelística com a presença do apóstolo Marcelo Casagrande. Eu digo para você que eu tenho absoluta convicção e fé de que Deus vai fazer curas, milagres, transformações e vai salvar muita gente dos caminhos que elas andam e sabem que estão longe de Deus. Então já pontuo, digo para você, participe, convide pessoas, venha para os dias 4 e 5 de julho para a Catedral do Amor, a partir das 7h30 da noite, com o apóstolo Marcelo Casagrande na nossa grande e poderosa cruzada evangelística. Isso. E agora é o momento de você continuar adorando o Senhor, só que com o seu dízimo, com a sua oferta. E nós queremos te dar essa oportunidade. Faça isso em nome de Jesus. Vamos orar por essa pessoa? Vamos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esta família, esta pessoa diante do teu altar e queremos abençoar os seus celeiros, suas finanças, ó Pai, e declarar prosperidade dos céus sobre cada um deles, em nome de Jesus. Receba essa oração. Amém. Erga suas mãos o mais alto que você puder e exalte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Te exaltamos nesse lugar, Deus. Aleluia. Declare comigo. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor se ganha de graça.
desejado. És o nosso maior amor. Tu és tudo que precisamos. Tu és tudo que nós precisamos. Não importa o ouro, a riqueza, todos os bens que nós podemos acumular nessa terra, não precisamos de nada além de Ti. Tu és o nosso maior amor. Tu és o nosso fôlego de vida, Jesus. Não há nome maior que o Teu. Não há nome maior que o Teu. Declare o nome dEle. Jesus, Jesus, Jesus. Não há nome maior. Não há nome melhor. Não há, não há, não há. Não há nome maior. A Ele a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. O tema da palavra é sem o Senhor, frustração. Você pode repetir bem forte? Sem o Senhor, o quê? Diga mais uma vez. Sem o Senhor, frustração.
Esse tema aí é tipo aquela canção que a gente cantava nos anos 90, baseada no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aí no refrão lá a gente cantava: não dá, sem Jesus não dá. Então é justamente isso aí. Sem Jesus não dá. Quantos concordam que sem Ele não tem como? Amém? Sem o Senhor, frustração. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. O Salmo 127 é um dos 15 salmos da seção na Bíblia dos salmos chamados de peregrinação. Era o momento que os habitantes da nação de Israel, pelo menos 3 vezes ao ano, eles tinham que voltar a Jerusalém, porque tinha a festa do tabernáculo, tinha a Páscoa, e tinha outro tipo de festa também. Eram 3 festas que eles obrigatoriamente deveriam ir para Jerusalém para cultuar o Senhor nas grandes festas de celebração, por vários motivos diferentes da sua história. E esses salmos, eles eram cantados, entoados, declamados pelo povo enquanto peregrinavam em direção a Jerusalém, muitos saindo de cidades tão longe, mas eles iam declarando essas verdades que normalmente se reportavam a fatos da história passada deles, das proezas que Deus fez ao longo da história pelo povo, pelo seu povo, o povo de Israel, e outras verdades tão importantes que eles declaravam a respeito das promessas de Deus sobre eles. Então, esse Salmo 127, os especialistas, eles acreditam que foi escrito por Salomão, ou por Davi para Salomão, mas a maioria acredita que seja Salomão. Ele fala pelo menos de 2 coisas principais. Ele fala da bênção do Senhor no trabalho e na consequência do trabalho, mas também fala da bênção do Senhor sobre a família. E eu creio que essas 2 coisas, a família e o trabalho, são as 2 grandes preocupações que ocupam os nossos corações na maioria das vezes. E esse salmo, ele vai, na verdade, e a palavra de hoje também, a gente vai entronizar o Senhor no seu trono. A gente vai, de acordo com o salmo, posicionar a Deus no lugar que Ele nunca deverá sair e nunca deveria ter saído no coração de alguns, que é o centro, que é a sua majestade, o seu governo, a sua soberania. Baseado nesse salmo, tem uma cidade na Escócia chamada Edimburgo, que essa cidade tem um lema, e o lema é justamente o tema dessa mensagem, que significa sem o Senhor, frustração, mas ela está escrita em latim, que é Nis Dominus Frustra. Sem o Senhor, frustração. O emblema, o brasão dessa cidade tem essa frase em latim, Nis Dominus Frustra, que significa sem o Senhor, frustração. Agora imagina se nas nossas vidas, na nossa família, nas nossas cidades, Santarém, as cidades ao redor, no Brasil, nas nações, também esse emblema tivesse gravado em nossas vidas. Se isso for uma verdade absoluta no nosso dia a dia, porque nós nos dizemos, e eu espero que todos aqui sejam, e quem não é ainda hoje vai poder ser, um seguidor de Jesus, mas não apenas um seguidor de Jesus, mas um servo de Jesus.
Um servo de Cristo, um servo de Deus. E o servo de Deus é aquele que entregou tudo que é e tudo que tem a Ele, ao governo dele. A gente não apenas oferece nas nossas vidas, ou as nossas vidas, de forma compartimentada, algumas áreas da nossa vida ao Senhor, quando nos oferecemos a Ele, no apelo que fizeram para nós. Cada um teve um dia que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e eu coloquei na forma certa, falei Senhor e Salvador, porque não tem como você ter esse Salvador se Ele não for o teu Senhor. E esse senhorio de Jesus é muito mais profundo do que um pronome de tratamento que a língua portuguesa nos ensina a nos dirigir de forma respeitosa às pessoas. Você chama o teu pai, tua mãe de senhor, de senhora. Você chama uma pessoa mais velha que você, de idade, também de senhor, de senhora, ou seu patrão lá na sua empresa, as pessoas que você respeita, você demonstra chamando de senhor e senhora. Mas não significa isso na Bíblia quando nós chamamos Deus de Senhor. Quando chamamos Deus de Senhor, significa que Ele é o nosso dono absoluto. Quantos assumiram a Deus como seu dono absoluto? Diga amém. Quando nós declaramos que Ele é o nosso dono absoluto, significa que somos servos. E servos significa escravos. Escravos, embora a sociedade atual não tenha mais, graças a Deus, mas nós somos servos de Deus. Escravos dele, mas escravos não compulsoriamente, não de forma obrigatória, pelo contrário. A Bíblia fala que se o Filho vos libertar verdadeiramente, nós somos livres, então nós fomos livres, libertos. Quando nos tornamos servos de Deus, então escravos, nós voltamos depois da liberdade, falamos, Deus, eu não quero ficar por aí em nenhum outro lugar que não seja na tua casa, na tua presença. Eu não quero ter outro dono a não ser o Senhor. Eu não quero ter outro Senhor que não seja tu. Então, eu recebi a liberdade, mas eu estou de volta porque o melhor lugar que eu posso estar na sua casa, o melhor governo na minha vida é o Senhor. O Senhor sabe mais sobre mim do que eu mesmo. O Senhor, a tua vontade sobre a minha vida é melhor que a minha. O reconhecimento disso é o que nós deveríamos ter feito quando recebemos Ele como Senhor. Então, a palavra de hoje é justamente nesse sentido. De trazer o governo de Deus de volta para todas as áreas das nossas vidas e possamos viver a plenitude, sabe, o privilégio de sermos governados por um Deus amoroso, um Deus que é o dono do ouro e da prata, um Deus que é um Pai verdadeiro, um Deus que é bondoso e que nos ama de uma forma inexplicável. Quantos querem isso? Diga amém. Então, vamos lá. Esse salmo tem toda essa ideia, essa mensagem, e eu acho muito importante falar sobre isso, porque nós vemos tempos hoje que existe um retorno de um movimento que houve no século XIV, século XV. Se você estudou um pouco história, principalmente da Europa, mas também do mundo ocidental, você vai lembrar daquilo que chamaram de humanismo. O humanismo foi um movimento filosófico que ocorreu nos séculos XIV e XV, em que foi levantado ideologias, filosofias e pensamentos para combater, de fato, um sistema que estava totalmente corrompido dentro do sistema feudal, na Idade Média. Então, a Idade Média foi conhecida como a Idade das Trevas, principalmente por quê? Porque houve uma corrupção da igreja. Então, naquele tempo, ali um pouco antes da Revolução, ou melhor, da Reforma Protestante, a igreja era só uma, mas essa igreja, que era a igreja de Cristo, havia se corrompido por causa de dinheiro, por causa de poder e por causa de um envolvimento muito promíscuo com o governo, com a política, com os reis, com a soberania da época. Então, e naquele tempo, era chamada Idade das Trevas porque havia uma grande ignorância da parte das pessoas, principalmente sobre a vontade de Deus, as verdades bíblicas. Por quê? Porque a Bíblia não era popularizada. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. E a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Como eles não conheciam a verdade, eles não eram libertos. Eles eram presos nas mentiras.
e no engano que havia na liderança daquela igreja da época, por conta de interesses que eles tinham. Então surge esse movimento para combater esse sistema que aprisionava as pessoas, no qual a igreja estava dentro. Naquele tempo vendia-se indulgências, vendia-se perdão de pecados, vendia-se salvação, vendia-se terreno no céu. E muitas coisas que acontecem hoje não é mera coincidência. Naquele tempo, a Bíblia não era traduzida para os idiomas nacionais. A Bíblia era em latim e as cerimônias, os cultos, as missas também eram em latim. Por isso as pessoas não entendiam nada. Só iam lá por uma mera religiosidade. Então eles não conheciam o Deus da Bíblia porque não conhecia a Bíblia. Não conhecia a verdade. E esse movimento se levanta justamente para combater isso. Porém, existe um outro problema. Porque combatendo essa religiosidade, eles tiram Deus do centro. E eles colocam o homem no centro. Por isso que se chama humanismo. E dos pensamentos principais do humanismo era, primeiro, que o homem era o centro de si mesmo e da sua história. Também que a autonomia humana, o desenvolvimento pessoal altamente valorizado, o sentido da vida era criado pelo indivíduo mesmo. Deus era visto como desnecessário para explicar a vida humana e para as conquistas do ser humano. Autoconhecimento, autocontrole, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal também era dos discursos principais desse movimento. Autorrealização, felicidade, bem-estar social e contribuição para um mundo melhor. Mais uma vez eu digo que qualquer semelhança com o tempo atual não é mera coincidência. Os livros de autoajuda, os coaches, na sua maioria, eles fazem uma busca desses conceitos do humanismo que tira Deus do centro e coloca o homem no centro. Pastor, você é contra os livros de autoajuda? Não, eu já li vários e pretendo até continuar lendo. De alguma forma ajuda. Você é contra os coaches? Não, eu consumo alguns conteúdos deles, mas eu estou com a antena ligada aqui, para eu não ser seduzido por vãs sutilezas. E roubar o meu coração no sentido de acreditar que eu posso todas as coisas sem aquele que me fortalece. Porque o discurso da maioria desses homens é justamente fazer você acreditar que você pode todas as coisas sem aquele que faz de você conquistar aquilo que é necessário. E nós, quando comparamos esses movimentos ideológicos e filosóficos ao longo da história, que retorna hoje, é muito sutil a diferença, porque às vezes é só uma palavra que faz a mudança total do sentido, mas é uma mudança primordial, que muda o curso completamente da sua vida, quando coloca o seu nome no lugar do nome de Jesus. Quando te convence que você, e eu não estou dizendo que seja errado, eu quero que você distinga com sensibilidade o que estou dizendo, aquelas canções ou ideias ou declarações que colocam você no centro de tudo. Você pode, se eu não me engano, eu até ia ter pesquisado, que eu lembrei uns minutos atrás, mas não deu tempo, aquela campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, se não me engano, do Barack Obama, que era "We can", nós podemos. Ou o grito da torcida do Atlético Mineiro, né, que eles também celebram essa questão de que eles podem, sempre podem, pode estar perdendo, mas eles vão conseguir. Eu não acho errado essa questão de você ser determinado, de você, ser uma pessoa esforçada e decidida sobre aquilo que você acredita para a sua vida, mas muito cuidado quando a gente começa a tirar Deus da história. Quando o nome de Deus não está no enredo e Ele não é o protagonista principal da história. Quem está entendendo, diga amém. Tem uma frase muito conhecida falada pelos coaches.
Você que lê alguns deles, inclusive alguns cristãos, alguns evangélicos. E eu não estou julgando eles, estou falando para a gente ter cuidado somente. Alguns dizem assim: seja protagonista da sua vida, capitão do seu passado e piloto do seu futuro. Uma frase, entre aspas, linda, emocionante, que te coloca para cima, que te motiva. Mas onde que está Deus nessa frase aqui? Ele fala do seu passado, do seu presente, do seu futuro, e Deus não entra em nenhum lugar. Para nós cristãos, tem que ter algo estranho nessa frase, ou nessa ideia, ou nesse movimento. Vocês concordam comigo, irmãos, ou eu estou exagerando? Porque se nessas frases, nessas ideias, não tem o nome de Deus, não tem a intervenção de Deus, eu acho que os cristãos não deveriam seguir isso. Porque nós descobrimos que, como nós cantamos naquela canção que eu citei lá, do Marcos Góes, não dá, sem Jesus não dá. Vamos dar um aplauso bem forte a ele. O que a Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo vai escrever e reescrever sobre a posição de Jesus no universo, nas nações e nos nossos corações. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 19, sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele vem em primeiro lugar. Nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Esse é o lugar de Jesus na história. Esse é o lugar de Jesus na minha história, na sua história. E o Salmo 127, ele vai falar sobre isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É lógico, é óbvio que ele não está tirando o trabalhador, o edificador, o pedreiro, o arquiteto da construção. É óbvio que ele não está tirando o vigilante, o vigia, de guardar, de fazer o seu trabalho. Mas está dizendo que se o Senhor não estiver executando esse trabalho em primeiro lugar, como o apóstolo Paulo disse aqui que nós lemos em Colossenses, que em tudo ele tem a primazia. Se ele não estiver fazendo isso, nós vamos nos frustrar. Isso explica porque pessoas que aos nossos olhos alcançaram tudo que os outros seres humanos sonham, muitos deles ainda estão vazios, desesperados e querendo terminar suas vidas. Tem pessoas famosas pela internet ou pelo mundo das celebridades, pelo mundo artístico ou do esporte, ou porque são super mega ricos, e talvez a gente fique olhando, a gente queria tanto experimentar a vida que eles conquistaram, que eles conseguiram, e às vezes eles trocariam tudo para ter a vida que você tem. A gente estava conversando esse final de semana com algumas pessoas que são extremamente famosas no Brasil hoje, e elas lidam com outras pessoas extremamente famosas, e eles estavam falando, rapaz, até para vir para a igreja essas pessoas têm dificuldade. As pessoas nem para ir para o restaurante pode mais, porque não tem paz. Não pode ir no shopping center com a família, porque não tem paz, não tem liberdade. Alcançar um patamar tão alto de popularidade, de sucesso, de notoriedade, que não tem mais liberdade. Talvez algumas delas trocariam muito dinheiro que eles têm por uma vida confortável apenas, mas está para ter a vida que nós temos. E nós entendemos que não importa aquilo que você está edificando na sua vida. E tem muita gente que está tão cegamente envolvido nos seus projetos pessoais, porque acreditaram nessas frases que se você tem que ter
cuidado ao lê-las, ao ouvi-las, né, de você ser o protagonista da sua vida, ser o capitão do seu passado, ser não sei o que mais lá do seu futuro, que você esquece de consultar a Deus a respeito daquilo que Ele quer para a sua vida. E das coisas mínimas, até das coisas mais sérias da nossa vida, nós temos um Deus que Ele quer interagir conosco, que Ele quer intervir na nossa história. Só que nós, assim como os humanistas lá do século XIV, nós tiramos eles do centro. Eu não sei quem aqui já participou do evento que temos na igreja chamado Encontro com Deus. Se você não participou ainda, segundo semestre eu creio que haverá. Recomendo que você participe. Vou dar um spoiler sobre um momento do encontro que nós mostramos no telão uma imagem da vida do homem, onde Deus é o centro. E depois mostramos outra imagem, onde mostra a vida sendo o homem no centro. Uma com Deus no centro, outra com o homem no centro. Quando o homem está no centro, todas as outras áreas da vida estão bagunçadas, estão confusas, estão assimétricas. A outra imagem, quando Deus está no centro, todas as outras áreas estão orbitando em volta do trono de Deus. Está tudo organizado, está tudo fluindo. É interessante que, às vezes, a nossa vida, ela é tão dissonante no sentido que você está batalhando, está lutando, está até conquistando, mas mesmo assim, você sente que tem algo que não está no seu devido lugar. Porque aquilo que você acreditou que seria o suficiente para te trazer uma alegria verdadeira, uma completude, sabe, uma satisfação por inteiro. Falei, eu batalhei tanto por isso, agora que eu conquistei, eu continuo vazio do mesmo jeito. Eu continuo sentindo que falta algo, é lógico, falta a presença de Deus entronizado na sua vida. Não é você lembrar de Deus quando você está diante de um problema. Não é você fazer uma oração, sabe? Apenas uma oração ali tão religiosa, ou como se fosse algo qualquer, no momento que você precise. Não, é você colocar o Senhor para reinar em toda a sua vida. E o Salmo 127, ele muda de assunto rapidamente, mas não é que ele mude de assunto. Ele está falando assim, nessas áreas que são fundamentais na sua vida, se você não colocar o Senhor para trabalhar, para edificar, para guardar, você vai se frustrar. Então, esse retorno que é tão importante. Quando fala de edificar a casa, pode falar dos seus projetos mesmo. Pode falar de algo que você está colocando seu esforço, seu trabalho, seus negócios, suas finanças, sua vida acadêmica, a sua profissão. Será que Deus está no enredo dessa história? Você já viu que muitas vezes nós só oramos quando precisamos reagir? Pastor, o que é isso? Você já tentou todas as possibilidades e não conseguiu. Aí você lembra, eu não orei. Aí já está no meio de um montão de problemas, já tomou decisões erradas, já está dando tudo errado, aí você ora por desespero. Por que nós não oramos primeiro, pedindo direção a Deus, e querendo ouvir a voz de Deus, e falando, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha? Não foi essa a oração de Jesus lá no Getsêmani? Se Jesus, que era Deus também, orou assim, mas ali também, ele 100% homem, ele precisava da resposta de Deus para tomar um passo tão doloroso, tão importante, ele sabia que era importante. Por que nós não oramos, irmãos? Ou só oramos quando já estamos desesperados? Porque não oramos antes, porque nós não estabelecemos que Deus, de fato, é o Senhor que governa sobre nossas vidas, cada passo que damos. Porque você não ora sobre a sua sociedade antes de escolher um sócio, e depois você vai se lamentar que deu errado? Porque você não orou sobre o seu casamento, e depois, quando a Bíblia vai dizer para você não separar, você vai reconhecer que não consultou a Deus antes. Porque você não orou sobre como investir os teus recursos, o teu dinheiro, da forma certa. Qual é a vontade de Deus para o teu dinheiro, irmãos? Qual é a vontade de Deus para o teu tempo, para a tua vida, para tua saúde? Porque se nós fizermos isso, sabe, nós vamos estar cooperando para que Ele faça a vontade que Ele tem sobre nós. Quantos querem viver a plenitude da vontade de Deus? Diga amém
Se puder, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados enquanto dormem. Na Nova Versão Internacional, essa última parte diz que o Senhor dá o sono para aqueles que Ele ama. Mas esse versículo 2, começa com inútil. Aí eu me lembrei daquela música dos anos 80, minha época. Quem não viveu os anos 80, perdeu. De um grupo brasileiro chamado Ultraje a Rigor. Aí cantava: inútil, a gente somos todos inútil. É tão inútil que nem conjugar o verbo sabe. A gente somos todos inútil. O salmista fala: inútil, inútil, inútil é você trabalhar 18 horas por dia. E a Bíblia não é contra o trabalho. Pelo contrário, o apóstolo Paulo escreve: aquele que não trabalha não comerá. O autor de Provérbios fala para a gente aprender a trabalhar com as formigas. A Bíblia não é contra o trabalho, mas está dizendo que é inútil quando Deus não está no projeto, você se esborrachar de trabalhar, você acordar de madrugada e dormir 4 horas por noite, porque você tem que trabalhar mais. Não bastou você passar o início da madrugada trabalhando, você mal dormiu, já acorda mais cedo de novo e vai trabalhar e fica nesse ciclo, né, como diz, correndo atrás do próprio rabo, como um cachorro. É inútil, a Bíblia falando que é inútil. Na verdade, aqui, ele está falando, como isso é contemporâneo, irmãos? Como isso é atual? Dizendo que aqueles que colocam o Senhor no centro da sua vida, eles vão dormir. Porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Mas quantos de nós não conseguimos dormir? Que é uma coisa básica da vida. Por que não dormimos? Porque estamos ansiosos com aquilo que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a 5 anos, 2 anos, não sei. Eu mesmo, irmão, eu estou pregando aqui, mas essa palavra para mim. De vez em quando, tomar um calmantezinho para dormir, para aliviar a mente de tantas preocupações. Mas a palavra de Deus está me dizendo que é inútil, sabe, eu me preocupar tanto. É inútil eu querer garantir os meus resultados com o meu esforço. É inútil eu comer o pão de dores se o Senhor não estiver conduzindo a minha vida. Ao contrário disso, a declaração é: se eu colocá-lo no centro, no governo, se eu estiver confiando em oração, em fé, submetendo a minha vida a Ele, enquanto eu estou dormindo, Ele está providenciando para mim. Ele está trabalhando por mim. Isaías, ele escreve isso lá em 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que Deus é esse, irmãos? Ele continua trabalhando por nós. Ele quer que nós coloquemos o nosso trabalho nas mãos dele. Havia também, eu estou lembrando de muita coisa antiga hoje, uma canção também dos anos 80, se eu não me engano, dos Vencedores por Cristo, os crentes antigos, cadê? É teu, somente teu, todo trabalho. Quem sabe? E o meu trabalho é descansar em ti. Vamos mais forte. É teu, somente teu, todo trabalho. E o meu trabalho? E o meu trabalho é descansar em ti. Glória a Deus. É isso. O meu trabalho é descansar. O meu trabalho principal é descansar. É dormir. Você lê o livro de Salmos, o Salmo 3 e o Salmo 4 tem promessas para quem quer dormir, mano. Você tem que orar essas coisas, irmãos. Eu tenho orado. Nas noites que eu estou com dificuldade,
eu tenho decidido algumas coisas. Eu oro para dormir, que eu quero dormir. Mas se eu não dormir, aí eu oro no tempo que eu não estou dormindo. Tá bom, se eu vou ficar acordado aqui 3 horas da manhã, então eu vou orar. Não vou perder tempo. Mas tem promessas para isso. E o significado dessa promessa é o quê? É quando nós confiamos no Senhor. Vamos passar para a segunda parte dos Salmos, que é sobre a família. Quantos amam sua família aqui? Amém? Se existe algo sensível, quando a gente fala é sobre família e principalmente sobre filhos. Quantos são papais e mamães aqui? Levante a mão. Quem concorda que é um tema que toca o nosso coração, né? Eu acho que é uma coisa que nos causa mais preocupação. Porque chega uma parte da vida que nós já definimos muita coisa, né? Nós já conquistamos a nossa vida profissional, a gente já tem ali uma estabilidade profissional, financeira, ministerial, uma maturidade no casamento, mas aí tem os filhos. E nós nos preocupamos mais com eles do que conosco mesmo. Quantos concordam com isso? Porque os filhos não estão totalmente, humanamente falando, no nosso controle. A partir do momento que você liberou teu filho para ir para a escola, aí vem essa realidade, esse choque de realidade. Meu filho não está mais 100% sob meus cuidados. E a partir daí não tem mais volta. Cada vez mais eles se tornam independentes. E você começa a se preocupar a respeito do futuro dos seus filhos. E aqui no Salmo 127, agora falando sobre essa soberania de Deus na casa, na família, diz o versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Está dizendo que os filhos têm que ser reconhecidos como, depois de Jesus, é claro, a maior bênção que nós podemos receber de Deus dentro do casamento, dentro da família, aqui na terra. Foi Deus que colocou essas pessoas, às vezes pessoinhas, né, dependendo da fase, para você cuidar, guardar e apontar o destino deles. É nossa responsabilidade dar esse senso de direção e lançá-los no tempo certo, da proporção certa, na força certa, para que eles possam prosseguir a missão que começou conosco. E aqui no Salmo 127, o salmista, ele vai comparar os filhos como flechas. Significa que os filhos, eles precisam ser produzidos. Diga, produzidos. Você não vê a flecha nascendo de uma árvore. Não, é um objeto produzido. Filhos é uma produção nossa. Não apenas uma produção biológica, uma produção social. Uma produção de caráter. Uma produção de propósito e de missão aqui nessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Por isso é necessário um esforço, um trabalho, para que essas flechas se tornem flechas capazes, ao serem lançadas, de alcançar o alvo. Tanto a produção das flechas, como o lançamento das flechas, é a nossa responsabilidade. Como pais, nós não podemos nos eximir disso, reconhecendo que isso é muito importante. Por isso é a nossa herança, por isso é o nosso galardão. Você não pode menosprezar o teu papel como pai e mãe diante da vida dos seus filhos. Eu já vi algumas pesquisas dizendo que a maior dor, a maior reclamação da população carcerária, que eles justificam o porquê eles foram parar dentro de um cárcere, de um presídio, é porque eles não tiveram pais que os limitaram, que exerceram autoridade sobre eles. E nós precisamos ter uma visão de legado, de continuidade com nossos filhos. Eu lembro que quando a nossa filha completou 15 anos, fizemos uma festa para ela, para comemorar a data tão importante para as meninas. E as pessoas que nos ajudaram na organização da festa pediram para eu escrever algo que seria colocado dentro de uma caixa. Essa caixa teria alguns objetos que a Giovana deveria guardar para a vida inteira, era o objetivo.
e esse escrito ficar impresso no fundo da tampa da caixa. E eu falei, meu Deus, que responsabilidade, né? Eu escrever algo para minha filha que ela vai poder guardar por toda a sua vida. Então tem que ser algo muito significativo. E eu lembrei do Salmo 127, dos filhos como flechas nas mãos de um jovem guerreiro, de um jovem valente. E eu fui olhar um pouco, estudar um pouco sobre essa questão da flecha. E tem toda a questão da produção, que eu estou falando da flecha. A flecha tem que ser selecionado o material que vai ser feito, tem que ser polida com cuidado. Tem toda uma engenharia para construir uma flecha que vai alcançar o objetivo. Mas também tem toda uma destreza e uma técnica também ao lançar essa flecha. É interessante que o arqueiro, ele não pode ser um arqueiro molenga, fraco, porque o arco é pesado e o cabo que você estica para tensionar o lançamento da flecha tem que ter força para lançá-la. Você já viu como os pais estão frágeis hoje? Já viu como os homens, eles deixaram de exercer papel de autoridade na sua casa e eles querem que os filhos sejam alguém na vida? Só serão pela misericórdia de Deus. Porque se depender de um pai frouxo e molenga, não serão. Eu sou do tempo, e muita coisa mudou na sociedade nesse tempo. Meu pai, ele não chegou a me disciplinar com vara. Eu acho que ele deveria ter feito. Mas no caso dele não precisava, porque só o olhar dele era tão constrangedor para mim, que doía mais do que as varadas da minha mãe, porque ela sim batia com a minha gente. Ah, não pode bater. Outra conversa. Eu sei que eu estou vivinho da Silva aqui, não tenho nenhuma trauma da minha mãe, pelo contrário, amo e sou grato. Agora meu pai tinha autoridade dentro de casa. Ele era um homem de poucas palavras, mas às vezes só um olhar dele era o suficiente. Por quê? Porque é de uma geração onde pais, e eu não estou falando de exageros, de violência, nem de autoritarismo, mas de uma época que homens eram homens de verdade. E Deus na igreja continua a contar com homens de verdade. Se existe um lugar na sociedade que deve haver homens de verdade, é a igreja. Porque aqui a Bíblia posiciona a gente como líderes na nossa casa e aonde Deus tem nos colocado. Cadê os homens? Digo amém. Vigília dos homens de coragem, que dia vai ser? 11, lá na Serra do Salbal. Tá bom? Então, é o lugar de a gente estar junto para buscar a Deus lá. E aqui, as flechas, elas precisam ter esse discernimento, de firmeza, de exercer a força necessária para o movimento. Não é nem menos nem mais. Aí você tem que pedir a Deus sabedoria para lidar com as tuas individualidades. Mas quando eu também estava pesquisando para escrever a carta, o assunto era a carta da Giovana, eu assisti um vídeo de uma flecha sendo lançada, um vídeo lindo em 4K. Esse vídeo era em super slow motion, muito lento, o movimento da flecha em movimento, em direção, saindo do arco em direção ao alvo. E o que eu vi? Algo que eu aprendi naquele dia. Que essa flecha, por mais que nós, papais e mamães, principalmente nós crentes, nós queremos que nossos filhos, eles nunca percam o caminho. E é um desejo legítimo, a gente não quer que nossos filhos percam o caminho. A gente às vezes tem um ideal para eles, que às vezes é muito mais do que eles podem fazer. Às vezes nós temos um nível de cobrança, de comportamento. Entenda que eu estou tentando andar no equilíbrio. Eu falei de pais firmes, mas estou falando de outro extremo, de pais que são tão perfeccionistas com os filhos, sabe, que se torna um peso terrível na vida dos filhos. Principalmente nós somos pastores, porque nós cobramos, a igreja toda cobra dos nossos filhos. Uma perfeição que é além da humanidade de uma criança, um adolescente, um jovem, embora seja filho de um pastor. São seres humanos.
Às vezes nós criamos esse ideal que a gente, sabe, não entende que no movimento da flecha, foi o movimento que eu fiz, o movimento real, não é retilíneo. Essa flecha lançada, ela vai rotacionando no seu próprio eixo. E ela vai no movimento sinuoso, para a esquerda e para a direita. Se você tirar uma fotografia desse movimento, antes de alcançar o alvo, talvez você vai ver que ela está mais para a esquerda do que o centro do alvo, ou mais para a direita do que o centro do alvo. Aí se você fotografar e olhar onde está a flecha, nessa direção, naquele exato momento, você vai dizer, já era, perdeu a direção, vai para fora do alvo, porque o movimento é assim, ó, tipo uma cobra rastejando na areia, sinuosa. É um movimento natural. Então eu começo a entender, eu te converso, eu e Rejane, sobre nossos filhos. Não que nós queremos colocar panos quentes sobre os seus erros, não que nós vamos encobrir seus pecados, não que nós vamos ser coniventes com seus erros, mas nós vamos tentar entender, porque é difícil quando nossos filhos têm momentos de crise que nós não gostaríamos que eles passassem. Não significa também que nós queremos que eles se desviem totalmente do caminho do Senhor ou tenham uma vida escandalosa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a gente não criar um ideal que não é verdadeiro. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Basta ver, meu tempo já até acabou. Não, falta 3 minutos. Você já leu a parábola do filho pródigo? Quem já? Quem representa Deus nessa história contada por Jesus? Ou melhor, quem representa o Pai? Já até falei, né? Quem representa o Pai nessa história contada por Jesus? Diga Deus. Vou ajudar você. Diga Deus. Deus. Deus era quem? Deus era quem? O Pai. É uma história 100% que deu certo? Uma história começou bem, terminou bem? Terminou bem, mas não começou bem. Se Deus é um Pai perfeito, sim ou não? É ou não é? É ou não é, pessoal? Se Deus é um Pai perfeito e os filhos erraram daquele jeito, às vezes nós queremos dar um perfil de perfeição para os nossos filhos, enquanto o movimento deles é sinuoso, irmãos. A gente vai ter que dobrar o nosso joelho para orar por eles. Se você quiser lançar teus filhos para o alvo determinado por Deus, você vai ter que se esforçar por isso. Você vai ter que produzir essa flecha. Você vai ter que polir essa flecha. Você vai ter que afiar a ponta dela. Você vai ter que esperar as condições climáticas necessárias e próprias para o lançamento, o tempo certo, para que tudo dê certo. Não é uma tarefa fácil. Mas nós somos os homens, jovens e mulheres valentes que devem encher de flechas as nossas aljavas, para que sejam lançadas no tempo certo e na direção certa. Mas no final, essa flecha que vai vagueando sinuosamente ao longo do tempo e do espaço, quando ela foi preparada de forma adequada e atirada por um arqueiro adestrado, ela alcança o centro do alvo. Essa é minha oração pelos meus filhos. Quantas vezes, eu acho que o maior motivo dos nossos jejuns e orações hoje são nossos filhos, porque eles estão numa fase de decisão. E nós, né, o Lucas já foi lançado, né? O interessante da flecha é que a flecha você não, a não ser que você recupere lá no fim, não sei como, mas normalmente você só lança uma vez. Você tem que ser muito certeiro para lançar a tua flecha, porque possivelmente você não vai conseguir lançar de novo. Ou ela alcança o objetivo, ou ela se perde. Mas quem é que lança? Bata no teu peito, diga eu. Somos nós que lançamos. E amados, eu creio realmente que é o tempo de nós chamarmos Deus para guiar os nossos passos. Seja na tua profissão, nas tuas finanças, na tua vida ministerial, na tua casa. Na tua casa. O que nós podemos, eu tenho certeza que vai dar certo quando estabelecemos o governo de Deus, o trono de Deus no nosso lar. Porque tem promessas de Deus a esse respeito. Quantos creem nas promessas?
tem promessa. Eu vou fazer a minha parte, mas eu vou contar que Ele está edificando a casa comigo. Eu vou fazer a minha parte, mas Ele vai estar guardando a cidade para mim. Eu vou estar de olho aberto, mas eu confio nele. Eu vou estar com as mãos à obra, mas o trabalho principal é dele. Eu estou confiando nisso. E nós queremos terminar orando nessa manhã. Orando por seus negócios, orando pela sua vida, orando pela sua família, orando pelos seus filhos. E nós vamos ter um tempo de clamor a Deus aqui nessa manhã. Talvez, assim como eu falei, o maior motivo dos seus jejuns e orações sejam pela tua casa, tua família. Por quê? Irmão, não faz sentido edificar uma casa se não for para os filhos ou para a família. Não faz sentido uma cidade segura se não for para a família. Mas acima de tudo, em todas as coisas, diga: sem o Senhor, frustração. Mas com Ele, diga bem forte: eu tenho vitória completa. Não, diga bem alto: eu tenho vitória completa. Faça cara de vencedor, diga: eu tenho vitória completa. Diga: com o Senhor, eu tenho vitória completa, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento. Nós vamos ter um tempo de adoração, depois nós vamos levantar um clamor. Eu queria que você já guardasse energia para você botar intensidade na tua oração, para você bradar, para você clamar por Deus, de você cobrir a tua casa, a tua família, a tua vida, teus negócios. Deixa essas ideologias humanistas de lado, sabe? Deixa um pouquinho os livros de autoajuda, foque na palavra de Deus. Deixa um pouquinho os vídeos dos mentores, especialistas um pouquinho, e foque na palavra do Senhor, naquilo que diz Deus ao teu respeito. Coloque Ele na posição que Ele tem que ser colocado. Hoje. Amém? Vamos fazer isso? Feche seus olhos nessa hora, vamos adorá-lo, vamos entronizá-lo. Vamos glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Começa a invocar a presença de Deus. Começa a chamar por mais da unção dEle. Espírito Santo, nós clamamos por Ti nessa manhã. Reconhecemos que não podemos nada sem Ti. Não temos para onde ir se só Tu tens as palavras de vida eterna. Cante bem alto isso, porque dele, por ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. Levante suas mãos e diga a Ele a glória. Levante suas duas mãos, glorifique o nome dEle. A Ele a glória, o louvor, a soberania, a majestade, a sabedoria. Tu és louvado, Tu és engrandecido, Senhor. Assuma o Teu lugar de honra em nossas vidas. Assuma o Teu lugar de honra sobre essa cidade. Assuma o Teu lugar de poder sobre nossa nação, Deus. Nós Te damos a honra e a glória. Aleluia, aleluia. Diga mais uma vez bem forte: a Ele a glória. Levante a sua voz, cante o mais alto, para que os céus ouçam que a Ele é a glória, a honra. Ele é exaltado entre as nações. O trono sublime, alto e sublime. Os anjos adoram 24 horas sem cessar, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. E que toda a terra, a minha casa, a minha vida, Santarém, seja cheia da glória de Deus. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória.
os instrumentos agora, vamos orar. Levante suas mãos ainda como profeta sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre seus filhos, seu casamento. Levante sua voz, eu quero ouvir o seu clamor nessa manhã. Levante a sua voz como um guerreiro que tem flechas nas mãos. Levante a tua voz como um guerreiro vencedor, que está cheio de autoridade no nome de Jesus. Começa a entronizar Jesus no centro da sua vida, na sua casa, no destino dos seus filhos. Senhor, nós levantamos o clamor nessa hora. Nós levantamos a nossa voz profética. E a nossa profecia é o Espírito da profecia, que é a Tua palavra. É o Espírito de Deus que nos conduz e nos dá, Senhor Deus, revelação da verdade a respeito daquilo que o Senhor tens para nós, Senhor Deus, do Teu destino para nós, do nosso papel como Teus filhos aqui nessa terra, o Teu propósito e projeto sobre nossas famílias. Nós assumimos o nosso papel, o nosso lugar, Senhor Deus, porque recebemos uma herança do Senhor, recebemos galardão do Senhor, e os filhos da mocidade são herança do Senhor, o nosso galardão. Nós não abrimos mão dessa herança, nós não perderemos, nós não vamos desperdiçar, Senhor Deus, a herança que Tu colocaste em nossas mãos. Satanás não vai roubar aquilo que o Senhor nos deu. Nós, Senhor Deus, trazemos de volta pela autoridade no nome de Jesus, e guardamos e protegemos e nos colocamos em cima, Senhor Deus, como guerreiros valentes daquilo que o Senhor tem nos dado. E os nossos filhos, acima de tudo, são Teus. O Senhor nos deu para guardar, nos deu, Senhor Deus, para investir, e eles são como flechas na mão de um homem valente. Nós aqui reunidos a igreja, nós temos nossos filhos, eles são as flechas dessa geração. Eles já estão sendo lançados com força, com poder, com autoridade, incendiados pelo fogo do Espírito, e nada diferente disso é aceitável, porque, Senhor Deus, há um propósito, há, Senhor Deus, algo de Deus nesse mistério que é a família. Então, Senhor, nós como guardiões da nossa casa, nós estamos vigilantes, nós estamos atentos, nós estamos, Senhor, na torre de vigia nesse momento, estamos prontos, Senhor Deus, para cumprir esse propósito. Te peço, Pai, nos dê força, sabedoria, Senhor, habilidades, Senhor Deus, para polir essas flechas, para, Deus, afiar essas flechas, Senhor Deus, para produzir essas flechas que serão enviadas pelo mundo, pelos 4 cantos desse planeta, Senhor, incendiados, Deus, cheio do poder, de unção e da Tua palavra, Senhor, para transformar esse mundo, para salvar, para pregar a palavra, para pregar o Evangelho. Deus, as doenças não vão paralisar nossos filhos, a ansiedade não vai paralisar nossos filhos, a depressão, Deus, não vai paralisar a jornada, o trajeto dos nossos filhos. Pai, as doenças psicossomáticas, as doenças físicas, Senhor, as ideologias mundanas, Senhor, as ideologias anticristãs, as mentiras do diabo, nós calamos essas vozes agora. Nossos filhos vão pelas escolas, vão pelas universidades. Sim, Senhor, lá é um terreno hostil, mas eles estão incendiados pelo fogo do Espírito. Eles vão fazer a diferença. Eles podem até cambalear para um lado e para o outro, mas eles vão alcançar o alvo. Eles vão alcançar o alvo. O que depender de nós, homens de Deus, mulheres de Deus, eles vão alcançar os alvos. Senhor, nós profetizamos, nós não aceitamos Satanás cirandando na nossa casa, no nosso lar, nos casamentos, na criação dos nossos filhos. Pai, nós estabelecemos o Teu governo, o Teu trono de poder, de justiça, de autoridade no centro da nossa casa. É o Senhor que edifica a nossa casa, é o Senhor que vigia essa cidade. Senhor, os inimigos não poderão espreitar pelas brechas, eles não vão abrir brechas para entrar, porque nós nos cercamos, Senhor Deus, com o sangue de Jesus. Coloca, Deus, uma redoma de fogo ao nosso redor, na frente, atrás, pelos lados, Senhor Deus, cobrindo a nossa casa, cobrindo a nossa vida. Ó Deus, nós declaramos que eles vão alcançar o alvo. Nós seremos os lançadores, peritos, Senhor Deus, habilidosos, com força, com coragem, para confrontar o mundo e lançá-los para um propósito tão poderoso. Pai, eles vão em lugares que nós não conseguiremos ir.
eles são a extensão dos nossos braços, eles são a extensão das nossas vozes, eles são a extensão dos nossos ministérios. Portanto, Pai, nós não abrimos mão, nós entramos nessa luta hoje, Senhor, destronando toda a autoridade de demônios, principados e potestades, porque, Senhor, tudo é para Ti, tudo vem de Ti, tudo aponta para o Senhor, e o Senhor já assumiu o governo sobre nós, sobre essa igreja, sobre cada família que é representada. Portanto, nos revestimos agora de poder, de coragem, de ousadia, porque não recebemos espírito de medo, de frouxidão, de timidez, mas espírito de poder, de ousadia, para você se levantar na tua casa e profetizar a libertação, profetizar a vida. Se teu filho está no mundo das drogas, profetiza a libertação, ele vai ser liberto. Se teu filho está enganado pelo sofisma do diabo dentro daquela universidade, profetiza a libertação. A Bíblia fala que nós vamos nos levantar, e a oração é dizendo: nós levantamos contra toda a fortaleza. As nossas armas não são carnais, porém espirituais, para combater toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Cristo. As nossas armas não são carnais, são espirituais. Continue orando, continue buscando, continue profetizando. Consagra a tua casa, consagra a tua família, busca a Deus pelas madrugadas, faça um jejum sobre isso e tome posse da tua vitória. Da tua vitória, só quem recebe. Dê um brado de vitória, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Após essa palavra tão maravilhosa, nos encorajando a colocar Jesus no centro das nossas vidas, eu quero te encorajar a entrar em contato conosco. Você que precisa voltar à presença do Senhor, você que quer entregar a seu coração a Jesus, entre em contato conosco. Nós queremos estar juntos nessa caminhada rumo aos céus. Deus abençoe a sua vida. Escreva alguma coisa, mande uma mensagem, fale conosco através do nosso WhatsApp, dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Escreva nas nossas redes sociais. Deixe-nos poder dar continuidade. É isso que Deus está falando ao seu coração. Não se esqueça, Deus ama demais a minha e a sua vida. E o propósito dele é que ele seja o centro da nossa vida, para que eu e você sejamos totalmente íntegros e completos. E olha, compartilha tudo isso. Compartilhe nas nossas redes sociais com pessoas, inscreva-se, faça parte do nosso Instagram, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Nós queremos contactar você. E Deus abençoe sua vida, sua família, seu domingo, a sua semana, a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.